Mudança, um desafio chamado mudança. Eu não estive domingo passado, não sei exatamente como foi a introdução, a proposta que o pastor Emanuel trouxe. E o tema de hoje é coragem para vencer o medo de mudar. Quantas vezes, talvez você possa se lembrar agora, de decisões de mudança na vida que você tomou e que não conseguiu honrar? Decisões que você tomou de transformar a tua vida num ambiente de festa para o Senhor, e você percebeu que não muito tempo depois você viu que não vingou isso. Talvez o desejo de ser melhor pai, melhor mãe, de mudar a maneira de se relacionar com as pessoas próximas, e você viu que falhou. Eu queria pensar um pouco sobre isso nesta noite, e aprendendo com as minhas frustrações nisso, que não são poucas, e como eu pude aprender a maneira de lidar com isso, tentar identificar onde foi que eu errei, para que juntos possamos aprender um pouco mais sobre isso. Eu queria usar o texto de Romanos, capítulo 10, versículo 10, esta expressão que o apóstolo Paulo usa: com o coração é que se crê para a justiça. Vamos recitar juntos? Com o coração é que se crê para a justiça. As transformações mais profundas que precisam ser efetuadas na vida exigem decisão firme e um poder íntimo para se superar os receios e as adversidades naturais. Se há uma coisa de pessoas que se autodeterminam a serem pessoas significativas no seu meio, é isso, é determinação e vigor. E pensar sobre coragem para vencer o medo de mudar aborda o que eu considero uma das maiores razões de frustração de nossos planos e de nossas decisões, que é o medo. O medo de dar mais um passo, o medo de ir a uma direção, por uma direção não muito clara, de entrar num campo não muito conhecido. Isto é a desvalorização da oportunidade, da dúvida. A dúvida é vista como alguma coisa negativa, infelizmente, quando não é. As soluções, elas só são encontradas quando existe um incômodo da dúvida. O que é coragem? Coragem é a energia íntima diante do perigo. Coragem é a força espontânea que produz a segurança para enfrentar uma dificuldade. É a determinação para realizar alguma coisa que exige firmeza. Isto é coragem. É a capacitação também de suportar um esforço prolongado. A coragem pode muito bem ser associada com ousadia, com audácia. Coragem não é você assumir um compromisso no qual você já tem o resultado esboçado e que é positivo. Você não precisa de coragem para ir a um lugar onde você sabe que ali existe todo o amparo, segurança e até as coisas que você precisa e busca. A coragem, ela se manifesta quando somos desafiados a entrar numa situação onde as interrogações
são muitas. Então, corajoso é quem é desprovido de temor. Corajoso é aquele que enfrenta uma situação que significa medo, mas mesmo assim não há a desistência. Alguém aqui pode pensar, mas coragem é ingrediente necessário para se viver no reino de Deus? Afinal de contas, nós temos um Deus onipotente. Eu preciso ser corajoso por causa disso? Se eu estiver ao lado dele, eu vou como aquele menininho que pega na mão do seu papai e ele vai em frente, porque afinal de contas está ali do seu lado alguém que pesa 10, 12 vezes mais do que ele, que tem essa mesma proporção de força a mais, que tem todo o discernimento. Às vezes, irmãos, nós nos esquecemos de que coragem é um ingrediente fundamental para se viver a vida cristã, é a virtude que o Senhor quer que seja desenvolvida em seus filhos. No livro de Juízes, nos capítulos 6 e 7, é narrado o episódio quando o povo de Israel é cercado pelos midianitas. Quem eram os midianitas? Eles eram filhos de Midian. Midian era um filho de Abraão, e Abraão teve com uma de suas concubinas, Quetura. Então, os midianitas eram um povo que não tinha muita afinidade com os israelitas. No capítulo 6, versos 15 e 16, está relatado o diálogo que Gideão teve com Deus. Quem era Gideão? Gideão era um juiz em Israel, e ele é que governava o povo. Então, naquela situação de conflito, Gideão vai orar ao Senhor, e Gideão diz: Senhor, nós estamos cercados por uma multidão de adversários, poderei eu livrar este povo dos midianitas? E a resposta do Senhor foi: eu estarei contigo, por isso serás vencedor. Pronto, aquilo poderia já trazer total consciência de vitória, de glória para Gideão. Mas no capítulo 7 é apresentada uma notável intervenção de Deus. Está lá nos versículos 2 e 3. Falou o Senhor a Gideão: Gideão, tem israelita demais aí. Então, eu quero pedir a você que, para que este povo, estes israelitas, se vencerem os midianitas, eles vão bater no peito e dizer o quê? Nós vencemos por nós mesmos. Está vendo como a gente é forte? Para que isso não aconteça, você vai e diga ao povo de Israel: quem for medroso e covarde, volte logo para casa. Interessante esta expressão que está no livro de Juízes, capítulo 7, versos 2 e 3. Deus está dizendo palavras fortes e decisivas: quem estiver temeroso, abandone o campo de batalha. Aqui não tem lugar para isso, não. Irmãos, a coragem faz parte, sim, do perfil daqueles que desejam honrar ao Senhor. Porque não há necessidade de coragem se não há um desafio, se não há ameaça, se não há um risco. E a vida cristã é assim. Quando você lê o final do capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, ali Paulo ensina a necessidade, essas são as expressões, a expressão dele: revestir de toda a
armadura de Deus, pois temos de lutar contra poderes e autoridades do mal, contra as forças espirituais das trevas. É isso. E quem vai lutar esta batalha somos nós. E aí, irmãos, a gente começa a ter mais clareza da importância da coragem. Eu vou repetir uma expressão que eu já usei aqui: a vida cristã não é a condição de se vestir um bom pijama e esperar o trenzinho celestial passar para nos levar para a eternidade. Quando nós nos tornamos cristãos, duas coisas aconteceram. A primeira, nós nos tornamos filhos de Deus, tivemos o nosso nome escrito no livro da vida, recebemos o Espírito Santo como selo da promessa. Mas aconteceu uma outra coisa. O dia que nos convertemos foi como se tivéssemos assinado uma declaração de guerra àquele que tem o domínio deste mundo. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno, ele está sob o controle do maligno. Imagina você ser adversário desta miríade de anjos maus que governam esta sociedade. Não é com pijama que se vence, mas com esta armadura que o apóstolo Paulo descreve no capítulo 6 da sua carta aos Efésios. Por isso é preciso coragem. Quem veste uma armadura precisa ser corajoso. O apóstolo Paulo também, escrevendo a Timóteo, afirmou: Deus nos deu um espírito não de covardia, mas de amor, de poder e de prudência. 2 Timóteo 1,7. Esta é a razão, irmãos, porque muitos começam bem a carreira cristã, porque são pessoas enganadas por promessas de que estar ao lado de Deus é ser todo poderoso, e põe até adesivos no carro: não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, ninguém mexe comigo porque eu sou filho do Todo-Poderoso, tenho medo de mim. Mas não é bem assim, mas o sentido é esse. Como se não tivessem condições de entender que a sociedade que vivemos é uma sociedade que odeia aquele a quem nós amamos. Precisamos ser firmes diante das situações críticas. E uma crise íntima pode ser causada pelo medo. Crise que pode ser causada pelo medo quando tomamos a decisão de promover mudanças na nossa vida. Eu falei uma vez aqui num culto missionário como o diabo lida com medo. Muitas vezes a nossa decisão é de contribuir com determinado valor, e o que o inimigo, quando tem oportunidade, faz é semear em nós o medo de que aquela quantia fará falta. Ele trabalha com medo da santificação em nós. Quando a gente lê Gênesis 22, Deus pediu a Abraão: pegue seu filho Isaque, vai até Moriá e sacrifique. Eu não quero andar muito perto de um Deus que é capaz de fazer uma coisa dessas comigo. Medo, é isso? O que é medo? Medo é um estado psíquico provocado pela consciência do perigo. Às vezes um perigo real, às vezes um perigo imaginário. É o temor causado também por uma dúvida ou por uma circunstância. É o receio de seguir em frente, se não há garantia de segurança, se não há a promessa do êxito. O medo não é qualidade que se encontra em lutadores, em vencedores, em conquistadores. A coragem que elimina o medo é o que faz com que, eu vou usar uma expressão aqui que os irmãos vão entender, é quando no nosso íntimo há mais visão do que nos nossos olhos. É quando o nosso sentimento ele é muito mais claro do que mesmo a nossa percepção visual.
O apóstolo Pedro decidiu andar sobre as águas ao encontro do Mestre. Lembram disso? E quando ele começou a se distanciar do barquinho em que ele e os outros apóstolos estavam, o texto bíblico diz que ele teve medo. E por causa do medo, o que aconteceu? Ele começou a afundar. E quem disse isto foi ele mesmo. O Senhor então lhe estendeu a mão, socorreu e disse: homem de pequena fé. Mateus 14. Vocês perceberam esta relação de medo com falta de fé? Logo em seguida vocês vão entender claramente esta relação. Ele teve medo e Jesus não o recriminou por ter tido medo, mas como se a falta de fé tivesse provocado nele o medo. Ao contar a parábola dos talentos, Jesus disse que um dos servos, por medo, enterrou o que havia sido confiado a ele pelo seu senhor. No acerto de contas, ele disse: ó, que recebeu 5 talentos, disse: investi, tem aqui mais 5, mais 10, mais 20, recebeu 5 também. Mas um deles disse: eu fiquei com medo, porque tu és um homem severo, eu enterrei, estou entregando o que o Senhor me deu. No tempo de acerto de contas, a sua recompensa foi ouvir do seu Senhor estas palavras: você é um mau servo. Medo associado com incompetência, medo associado com dúvida, medo associado com falta de fé. Após a crucificação de Jesus, os seus discípulos estavam reunidos em uma casa por medo dos judeus, diz o texto de João, capítulo 20, versículo 19. Jesus foi ao encontro deles. Jesus, já ressuscitado, se pôs no meio deles e disse: assim como o Pai enviou a mim, eu envio a vocês. Envio a quem? Envio a estes perdidos da casa de Israel. Foi como se Jesus estivesse repreendendo aqueles homens ao dizer: aqui dentro desta casa, amedrontados, aqui não é lugar de vocês. O lugar de vocês é lá fora. O medo não pode assustar, emudecer e isolar vocês de quem precisa ouvir a vossa mensagem. Jesus aqui associa o medo com a timidez e até com a negligência. Então vemos, irmãos, que a coragem é ingrediente essencial para quem deseja experimentar mudanças na vida, porque senão o medo pode estragar tudo. Mas como ter coragem? Você pode dizer: bênção. Eu já fiz alguns pactos domingo passado, o pastor Emanuel fez aqui um desafio, acho que fez, e eu decidi isso, mas de vez em quando, vou usar uma gíria aqui que os jovens costumam dizer, de vez em quando eu me vejo como um vacilão, e eu tenho mesmo medo de honrar aquilo. De onde vem a coragem? Onde ela reside? Como eu posso decidir e conseguir ser uma pessoa corajosa? A etimologia é o estudo da origem e da evolução das palavras, e conhecer isso ajuda muito. E eu quero fazer só uma pequena avaliação etimológica dessa palavra. Pela etimologia nós sabemos que há uma relação profunda entre coragem e coração. Coragem, coração tem a mesma origem. Então a primeira coisa que temos de considerar aqui é que coragem é coisa do coração, não é?
apenas da mente. Há uma ligação direta entre elas. Uma consulta simples, um dicionário, um Google da vida, informa que na nossa língua, este substantivo coragem, ele foi importado do francês. Eu queria que alguém que fala francês me ensinasse a falar coragem, acho que é assim. É um vocábulo herdado do latim cordis, que significa coração. Então, o latim, uma língua mãe, tem uma palavra cordis, que é coração. O francês passou a chamar isso de courage, e que para nós é coragem. Então, coragem tem a ver com o coração. Talvez por isso, queridos, é que a gente tem um pouco de dificuldade de desenvolver e de estabelecer atitudes corajosas, porque elas são meramente racionais. Como sabemos, lembrando, corajosa é a pessoa que é forte perante o perigo e os riscos, que tem bravura, intrepidez. A gente de vez em quando assiste, ou lê, ou ouve sobre histórias assim. A casa começou a pegar fogo e a mãe, o pai, o que fez? Sabendo que o filho está lá dentro, entrou lá, sob o risco de sérias queimaduras, para salvar o seu filho. Por que fez isso? Porque intelectualmente esse pai, esta mãe, concluiu que se não fizesse algum esforço, seria uma pessoa recriminada pela sociedade por causa da sua omissão. É isso? Se você, pai, mãe, estivesse numa situação dessa, o que te moveria a invadir aquele calor para resgatar o redento querido? Coração, coragem que viria daqui, compromisso, dedicação, sentimento que as palavras não explicam. Quando a gente fala, irmãos, em coragem para vencer o medo, não estamos falando de uma determinação, repito, intelectual, que vai nos dar condições de que, pelo nosso conhecimento, nós seremos capazes de honrar um compromisso assumido. Não, é muito mais do que isso. Para ficar clara essa questão de coragem e coração, por exemplo, concórdia é palavra formada do latim cordis, e a mesma coisa, significa harmonia, entendimento, concordância. Literalmente se aplica quando duas pessoas concordam, porque seus corações estão juntos, unidos. Concórdia significa pessoas que intimamente estão desejando, buscando a mesma coisa. Ao mesmo tempo que discórdia vem do latim dis, que significa separar, e cordes também, ou seja, significa desavença, ausência de paz, porque corações estão afastados entre si. Eu posso não endossar aquilo que o meu próximo está pensando, desejando, intentando, porém, eu e ele temos um coração afinado, e apesar de não estarmos tão afinados no mesmo objetivo, isso no casamento acontece muito, isso na família acontece muito, nós vamos continuar concordemente, porque as coisas exteriores não são maiores do que as interiores. Repito, queridos, essas não são qualidades intelectuais, mas são qualidades do coração. Portanto, como disse um poeta, ser corajoso significa viver com o coração. Eu abri um parêntese aqui para fazer um pequeno comentário.
de uma avaliação que eu tenho feito de muitas situações da nossa sociedade, tentando entender mudanças tão graves que têm acontecido no comportamento, no relacionamento entre casais, entre pais e filhos. Eu não sou tão velho, mas sou um pouco antigo, sou seminovo, é melhor falar assim. Eu me lembro, queridos, que na minha adolescência, a palavra divórcio e desquite nem existe mais, né? Eram palavras proibidas no vocabulário familiar. Eram palavras que não podiam estar em expressões de pessoas convertidas. Ao mesmo tempo que a gente só podia ouvir futebol, ver na televisão, e ao campo de futebol era questão de comissão de disciplina mesmo. Não se imaginava que nós seríamos os atletas de Cristo e que jogadores de futebol se tornariam grandes testemunhas de Jesus. E a cinema no negócio de exclusão do rol de membros. Não se sabia que a televisão traria o cinema para dentro de casa e outras situações que hoje a gente consideraria eram decisões muito radicais. Hoje, meus irmãos, algumas pessoas se casam, parece que saem do cartório com duas certidões, uma de casamento e outra de divórcio, só por a data na segunda. Pessoas que se ufanam de terem se divorciado 7 vezes, 12 vezes, 14 vezes. Uma cantora esses dias, com sorriso, dizendo que fazia, aquele era o 22º divórcio. Hoje de manhã nós falamos sobre o relacionamento de pais e filhos, a propósito de quarta-feira ser o dia da criança. Como hoje, irmãos, muitos pais, um percentual significativo, não tem mais interesse de criar e educar os seus filhos e terceirizam a educação deles. Algumas situações eu entendo por necessidade, mas nem sempre isso acontece. Eu comecei a perceber uma coisa: nós estamos nos tornando pessoas cada vez menos do coração e mais da razão. Interessante isso. Nós estamos amando cada vez menos e julgando cada vez mais. Nós estamos nos entregando cada vez menos e avaliando cada vez mais. Nós estamos com os instrumentos eletrônicos hoje de comunicação, que fazem com que haja uma comunicação muito maior e um relacionamento muito menor. A questão dos olhos nos olhos não existe mais, nem mesmo dentro de casa, que se tiver 5 jovens sentados ali, os 5 estarão olhando para os seus equipamentos eletrônicos. Um dia desse, uma pessoa me disse aqui que estava em casa e o filho mandou uma mensagem para ele: pai, o que vai passar na televisão hoje? O menino estava na sala de jantar e o pai na sala de estar. Queridos, eu penso que um texto como este, um tema como este, tem de nos fazer refletir sobre isso. Nós não mudamos. E é por isso que as nossas carências pessoais vão crescendo, infelizmente. Os filósofos chamam a esses que, quando se veem diante de situações complexas, difíceis, eles, por receio ou covardia, estabelecem suas decisões sobre lógicas, sobre argumentos racionais, sobre conceitos e teorias, chamam esses de covardes. E é isso mesmo. Mas quem não põe o coração no que faz, dificilmente será um corajoso.
as decisões que você tomar para que você seja uma pessoa melhor, mais útil, para que você seja uma pessoa mais abençoada, tem de pôr no coração. Ouçam bem o que um poeta escreveu uma vez. Disse ele: o caminho do coração é o caminho da coragem. É viver no amor e confiar, mesmo sem garantia. É enfrentar o desconhecido. É deixar o passado para trás e permitir o futuro ser. Coragem é seguir trilhas perigosas. Afinal, a vida é perigosa. Mas os covardes evitam o perigo e aí eles já estão mortos. A pessoa que está viva, realmente viva, sempre enfrentará o desconhecido. O perigo está presente, mas ela assumirá o risco. O coração está sempre pronto para enfrentar riscos. Enquanto a mente calcula, o coração não calcula nada. Você tomou uma decisão de mudança na sua vida. Quero te dizer uma coisa: ponha isso no coração. Não deixe que fique só aqui, porque senão você será dominado pelo medo e você irá recuar. Isso significa encher-se de coragem, tirar daqui e por aqui. Quando o evangelista Lucas quis falar sobre a unidade dos primeiros cristãos e a determinação deles na vivência do evangelho, mesmo diante dos perigos iminentes, ele assim se expressou: era um coração e a alma da multidão dos que criam. Atos 4:2. Não, Lucas não falou que aqueles homens haviam assinado um termo, que eles cumpririam determinadas regras. Não, ele diz: este povo não tem medo de ir em frente, de testemunhar do ressurreto, porque eles estão num só coração. E a palavra que está ali é como se disséssemos: eles eram revestidos de coragem, e uns estimulavam os outros a serem corajosos. Quando o apóstolo Paulo quis explicar a maneira de ser completamente livre do pecado, ele disse: obedecestes de coração aos ensinos que vos foram entregues. Romanos 6:17. A vida é absolutamente resgatada quando a graça invade o coração e instala ali o seu puro amor. E com o amor vem esta coragem. O apóstolo endossa esta afirmação dizendo: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos 10:9. Salvação, coração, coragem, palavras que estão juntas. Como ter coragem para vencer o medo de mudar? O texto de Romanos 10:10 diz: com o coração é que se crê para a justiça. A interpretação desse texto mais fácil é: com o coração a gente se compromete para se tornar justo. Eu já disse isso e vou confessar isso mais de uma vez. Eu me converti com 9 anos de idade, e já na minha juventude, já como pastor, eu participei de alguns congressos chamados de despertamento espiritual, busca de poder, essas coisas. Eu andei nisso um pouco, aprendi muito, aprendi a separar palha do trigo. Mas às vezes, uma semana depois daquele culto arrebatador, quando Ernesto Mini, quando Silas Gonçalves, quando alguns desses expoentes, alguns que já estão na eternidade, pregavam, a gente se quebrantava com sinceridade. Mas depois via que não havia progresso naquela decisão. Até que eu aprendi que as emoções
elas podem iludir as nossas mais profundas convicções. Queridos, o que eu quero dizer com isso é que você tem o direito, e posso até dizer, o dever de decidir ser cada dia uma pessoa melhor. Uma mudança que não precisa acontecer assim, totalmente, mas que tem de ser progressiva na vida. Qualquer mudança necessária tem de ser para você se tornar alguém melhor, mais justo, mais sério, alguém mais santo, mais puro, mais íntegro. Eu até usaria aqui esse exemplo, em poucas palavras. A explicação do fracasso de muitos casamentos é a ausência do coração apaixonado, dedicado, desprendido, quando quaisquer outros interesses é que promovem a união. Crianças abandonadas, por quê? Porque quando nasceram, os pais não receberam a elas com o coração aberto, cheio de expectativa. Quando não há nada no coração, a mente não é capaz de sustentar. Por isso, que pensar sobre coragem para vencer é saber que coragem é coisa do íntimo. Qualquer decisão que você tomar será logo abandonada e esquecida se não for colocada no coração. Porque coragem é coisa do íntimo. Eu sei que o pastor Emanuel tem uma palavra muito especial para todos nós agora, dentro deste nosso tempo. Mas não sei se isso aconteceu só comigo ou se aconteceu com os irmãos também, mas quando eu comecei a refletir sobre mudanças, Deus foi abrindo os meus olhos para áreas que precisavam ser mudadas em mim. Eu não sei se quantos aqui fizeram aquele exercício que foi encomendado na última mensagem da semana passada, de conversar com o seu cônjuge, de conversar com pessoas perto de você sobre coisas que precisavam ser mudadas em você mesmo. E quando a gente, no meu caso, quando eu comecei a parar para pensar um pouco em tudo aquilo que tinha para mudar, uma das coisas que nasceram em meu coração foi o medo de mudar. Porque se tem algo que gera em nós medo, são as mudanças. Porque nós nos acostumamos a ser como somos. Mudar é um processo de luto. É enterrar o nosso eu, é enterrar uma parte de nós para permitir nascer uma outra parte. E muitas vezes isso nos impede. A gente pensa que a gente precisa continuar gritando como a gente grita para a gente se proteger. Porque se a gente não gritar do jeito que a gente grita, vão passar por cima de nós. Por isso a gente não muda. A gente pensa que a gente tem que continuar fazendo as coisas daquele jeitinho brasileiro, porque senão a gente não vai conseguir ter prosperidade na vida. A gente pensa que a gente precisa daquele vício dentro de nós ainda, e cultivar, alimentar aquele vício dentro de nós, porque senão a gente não vai conseguir estampar um sorriso no nosso rosto. Por isso a gente tem medo de mudar. Porque por pior que seja a situação que a gente está hoje, a gente entende que ainda está dando para viver. Eu quero trazer a imagem que o pastor Nelson trouxe daquela mãe que enfrenta um incêndio para salvar sua filha dentro de uma casa. Por que ela faz aquilo? Porque o seu coração compreende que está prestes a perder algo de grande valor. E por isso ela se arrisca a essa condição. Uma frase de Sigmund Freud diz o seguinte: que enquanto nós não compreendemos, enquanto nós não sentimos a dor de não estar vivendo, enquanto essa dor por não estar vivendo ou por estar morrendo não for maior do que o nosso medo, a gente não vai mudar. O que ele quer dizer com isso? Que nós precisamos sentir o que nós estamos perdendo para ter a coragem de mudar. A palavra de Deus abre os nossos olhos para que a gente tenha isso bem claro, para que a gente consiga ver o nosso casamento indo por água abaixo,
para que a gente consiga ver os filhos indo se perder neste mundo. A palavra de Deus abre os nossos olhos para aquilo que nós estamos perdendo por não mudar. O problema é que a gente pensa que o fogo não está tão forte assim, dá para os filhos continuarem lá ainda, dá para o casamento continuar lá ainda, dá para a minha espiritualidade continuar lá ainda, então não preciso mudar agora, está bom assim. Mas a gente precisa abrir os nossos olhos e compreender o que está morrendo por não mudarmos. Porque nem sempre a morte chega do dia para a noite. Aquele plano do inimigo de matar, roubar e destruir é sério. E ele não vacila nesse plano dele. Ele está elaborando tudo isso enquanto nós descansamos em berços esplêndidos no nosso velho eu. A palavra de Deus hoje nos chama para ter coragem para mudar. E ter coragem para mudar, para termos essa coragem para mudar, nós precisamos enxergar o que nós estamos perdendo, porque aí o nosso coração nos arrasta. Quando nós vemos aquilo que mais amamos, aquilo que mais sonhamos, quando nós compreendemos que aquilo que nós sempre desejamos alcançar, sempre tivemos o desejo de conquistar, tudo isso está indo por água abaixo, o nosso coração nos empurra para sairmos do nosso velho eu, para assumirmos a vontade de Deus em nossa vida. O Senhor Jesus nos ensina isso. E para viver nós precisamos morrer. Aquele que não morrer não pode viver. Essa é uma chamada para mudança. Este processo de luto tem de ser encarado e decidido por nós. Por isso a palavra de Deus nessa noite é: tenha coragem de mudar. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos. Venha falar com Deus. E não movido por um momento, mas movido por aquilo que Deus está colocando no teu coração agora. Eu quero que você, perante Deus, diga a Ele: Deus, não pelo meu poder, mas pelo teu poder eu vou mudar. Não pela minha força, mas pela tua força eu vou deixar. Não pelo que quero, mas sim pelo que tu queres, eu vou fazer. Eu vou ter coragem de mudar, porque tu és o meu Deus, porque eu confio em ti, porque eu tenho fé em ti, e a minha fé não me deixa retroceder. Agora é o seu momento, Deus. Senhor Jesus, neste momento nós queremos pedir perdão ao Senhor por aquilo que nós fizemos e por aquilo que nós nos tornamos por meio das nossas decisões, ó Pai. Nós pedimos perdão ao Senhor por tudo aquilo que é diferente do teu querer. Hoje nós clamamos ao Senhor para que o Senhor continue a abrir os nossos olhos para ver aquilo que nós estamos perdendo por não mudar. Nós pedimos para que o Senhor coloque em nosso coração um desejo que venha da tua parte, ó Pai, para mudar. Pedimos a coragem necessária para abandonar os nossos vícios, para mudar os nossos hábitos, para transformar aquelas raízes malignas e maléficas, ó Pai, no nosso caráter, que estão destruindo a tua imagem em nós, ó Pai. Em nome de Jesus nós clamamos ao Senhor: tenha misericórdia de nós, ó Pai. Nós reconhecemos a dificuldade que temos para mudar, o medo que temos de fazer a tua vontade,
e abandonar a nossa vontade. E por isso nós recorremos ao Senhor, porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso refúgio, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é aquele que nos garante a vitória por obedecer ao Senhor. Eu quero clamar a Ti, Pai, pela minha vida, pela vida de cada irmão e de cada irmã que está aqui, de cada pessoa que está conversando com o Senhor nessa noite, e pedindo ao Senhor coragem para mudar, Pai. Em nome de Jesus, abençoe as nossas vidas, nos dê de presente, ó Pai, o privilégio de Te obedecer e de mudar, Pai. Nós queremos mudar para chegar ao ponto das pessoas olharem para as nossas vidas e conseguirem enxergar o reflexo do Teu Filho Jesus em nossas atitudes. Este é o nosso alvo, Pai. Tenha misericórdia de nós. Nós confiamos em Ti. O nosso coração se torna corajoso, porque nós temos o Senhor como nosso Deus. Em nome de Jesus, essa oração que nós te fazemos. Amém. Acho que a gente podia cantar esse finalzinho dessa música.